Olá, estamos mais uma vez aqui no canal GEPOST TV com o professor Emanuel Lima, da Universidade Regional do Cariri, do Departamento de Economia. Hoje nós teremos como tema o pensamento de Rui Mauro Marinho, que está fazendo 90 anos do seu nascimento, né? Ele nasceu em 1932 e veio a falecer em 1997. É um grande pensador, economista brasileiro, que teve uma atividade não só como economista, né, mas como revolucionário, lutando contra as ditaduras, as burguesias e o capitalismo, né, pela Revolução Socialista. Então, o professor Emanuel vai falar de alguns aspectos, né? Ele, inclusive, foi um dos fundadores, né, da chamada teoria marxista da dependência. E ele vai pegar alguns aspectos que não são muito trabalhados. Então, Emanuel, tudo bom? Eu queria que você falasse, primeiro você respondesse o seguinte: quem foi Rui Mauro Marinho? Queria agradecer o convite, né, feito pelo professor Fred Costa. Rui Mauro Marinho foi uma figura muito importante, né, como intelectual revolucionário no Brasil, que infelizmente ainda continua muito desconhecido, né? Ele foi dirigente da POLOP, Política Operária, né, que foi criada em 61. Foi um dos criadores da teoria marxista da dependência, junto com Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra. Ele foi exilado, né, devido à sua atuação política. Esteve no México, né, certo? E depois do México ele foi para o Chile, né? Tá? E no Chile ele se transformou numa figura de proa do movimento de esquerda revolucionário mexicano, que teve um papel fundamental, né, durante o governo Allende, né? O MI foi fundado por, inclusive, setores trotskistas, né? E o Guido Mantega, ele faz uma aproximação no seu livro, que foi a tese dele de doutorado, que o orientador é o Fernando Henrique, a teoria da dependência do Rui Mauro Marini com as teses da Quarta Internacional do Trotsky, certo? Embora, por exemplo, o Fernando Henrique tenha deturpado muito, né, a teoria do Rui Mauro Marini, colocando, inclusive, como estagnacionista, que ele nunca foi, né? Quem foi o Celso Furtado, certo? Marini, devido à conspiração feito pelo Fernando Henrique, pelo Serra, ele continuou ainda uma figura mais conhecida no exterior, principalmente no México, na Argentina, no Uruguai, né, do que no Chile, do que no Brasil, né? Atualmente, as obras dele estão sendo retomadas, né? Existe o professor Nildo Orix, né, que tem lançado os livros do Rui Mauro Marini, né, do Teotônio dos Santos, e eles empalmam a teoria marxista da dependência, né? Certo? Alguns aspectos que eu queria tratar em relação ao Rui Mauro Marini, né, é uma questão que geralmente passa desapercebida, né, pelos teóricos que defendem a teoria marxista da dependência, que é o estado de contra-insurgência, né, que eu acho bastante atual, certo? Eu concordo com o Nestor Koyan, né, que é argentino, intelectual, professor universitário argentino e marxista, que a teoria do estado de contra-insurgência, da doutrina da contra-insurgência, é muito importante para lançar luz sobre a situação na América Latina e, no nosso caso, certo, no Brasil, né, a situação que nós estamos atravessando. Tá? Então, Rui Mauro Marini, ele merece ser visto. Acho que o professor Fred é da mesma época que nós cursamos universidade, década de 80, né? O Rui Mauro Marini era muito desconhecido, né? E quem entra, digamos assim, que é um paradoxo diante da atuação que ele teve
no México, né? A atuação que ele teve no Chile, né? Dos livros que ele desenvolveu, voltados não só para interpretar a realidade, mas para transformá-la, né? A sua teoria, né? É uma crítica à teoria do etapismo dos partidos comunistas, principalmente o Partido Comunista Brasileiro, né? E a transição pacífica para o socialismo, né? E por conta da adesão do PCB a algumas teses da Comissão Econômica para a América Latina, né? O Marini também tratou de fazer uma crítica às teses da CEPAL, né? Do Raul Prebisch, que ficou conhecida pelo Manifesto de 49, né? Manifesto Latino-Americano, tá? E do Celso Furtado, né? Que tinha ampla guarida naquela época, certo? Então, a partir da crítica que ele estabeleceu ao PCB, que tinha uma hegemonia no movimento operário e popular naquela época, ele também estabeleceu uma crítica às teses da CEPAL, né? Que a CEPAL acreditava que era possível desenvolver um capitalismo, chegar a um capitalismo plenamente desenvolvido através um capitalismo autônomo, através do capital estrangeiro, né? Certo? E do auxílio, certo? De tecnologia internacional, né? A CEPAL tirou do mapa a ideia do imperialismo, né? Certo? Embora tivesse, digamos assim, formulações muito interessantes, centro e periferia, certo? A teoria das trocas, né? A deterioração das trocas, né? Mas a CEPAL, ela viu o imperialismo como possibilidade de desenvolvimento, né? Apenas o óbice que eles colocavam para isso era apenas em relação ao capital improdutivo, certo? Então a CEPAL semeou muitas ilusões em relação à possibilidade do desenvolvimento do Brasil e chegar a um capitalismo plenamente desenvolvido sem o enfrentamento com o imperialismo, né? Com o capital estrangeiro, com as multinacionais, com o capital financeiro internacional. E a teoria do estado de contra-insurgência do Rui Mauro Marini, que é pouco revisitado, né, que o Cunha acha que é fundamental, também considero que é fundamental, ele elaborou a partir da década de 70, né, quando ele coloca que, numa discussão sobre se havia fascismo na América Latina, né, ele vai comentar, vai analisar que existiam algumas similitudes com o fascismo dos regimes militares na América Latina, mas existiam algumas diferenças básicas, tais como, por exemplo, a ausência de partidos de massas, né, onde a pequena burguesia conseguia se contrapor ao movimento operário e popular e ascendia ao poder através de um partido, né, isso não existiu. A pequena burguesia, que foi o esteio do golpe na América Latina, ela apenas se viu de força auxiliar dos golpes para os militares chegarem ao poder, né? Então, esse é um dos fatores que ele vai falar que é fundamental para compreender a especificidade das ditaduras militares latino-americanas, né? E que tinham aderido à doutrina de contra-insurgência que foi formulada principalmente pelos franceses, né? E pelos norte-americanos, né? Os franceses que foram derrotados no Vietnã, em Dien Bien Phu, na Argélia, certo? Estabeleceram uma doutrina, certo? Essa doutrina contra a insurgência, que tinha como elementos alguns fatores, né? Tais como, por exemplo, considerar que a luta política ela tem semelhanças com a luta militar, certo? E quando eles combateram na Argélia, né, a Frente de Libertação, tá? Que era necessário não só vencer os adversários, mas eliminá-los, né? Aí há uma semelhança com o fascismo, né? Que tem como núcleo central a eliminação das organizações no movimento operário e popular, certo? Mas tem uma outra diferenciação na doutrina de contra-insurgência, né? Que era a necessidade, após, certo, essa profilaxia, certo? Essa asepsia que os militares fariam para varrer o movimento operário e popular da cena política, através de uma fortíssima repressão, de um terrorismo de Estado, abrir espaço para a democracia burguesa. Esse elemento o fascismo não tinha, né? Nós sabemos que o fascismo pioneiro do Mussolini, certo, colocava
a democracia representativa, certo? Como algo desnecessário, certo? Como algo que deveria ser extirpado, porque era um elemento, certo? Que propiciava o debate, a luta de classes, né? Assim como o nazismo também, certo? Eles consideravam que o nazismo considerava que o parlamento era uma instituição mais ligada ao judaísmo do que propriamente a nação ariana, a nação alemã. Então, portanto, deveria ser extirpado, né? Deveria existir um Estado corporativo, no caso do Mussolini, né? Certo? Que tivesse à frente da nação para defender os interesses do país, certo? Então, essa defesa do retorno a uma democracia representativa, isso não estava no fascismo, né? Então, houve esse debate com Agustín Cueva, com o próprio Teotônio dos Santos, que fala em fascismo dependente, e o Rui Mauro Marini teve essa formulação que eu acho extremamente interessante, né? E rica para analisar esse processo, né? Inclusive, ele vai vaticinar outra coisa que eu acho muito interessante. Com as mudanças que ocorreram na década de 60, 70, né? Com o advento da Alemanha como potência econômica, do Japão, com o fortalecimento da União Soviética na década de 70 no campo militar, os Estados Unidos começou a parar as arestas dos elementos mais, digamos, ásperos, né, da doutrina da contra-insurgência, né, que via também o movimento operário popular, certo, como algo exógeno, certo, que deveria ser combatido. Então, a trilateral, a comissão trilateral, né, durante o governo de Jimmy Carter, principalmente através do Huntington, certo, estabelece a necessidade de uma democracia restrita, certo? Um retorno à democracia, porque havia a partir de 76, é o que o Rui Mauro Marini vai falar, certo? Um ressurgimento do movimento operário, né? Que colocava uma nova necessidade, né? Um recuo, porque era impossível tratar da mesma forma o movimento operário popular somente com a repressão, né? Com a luta de classes a quente, certo? Então, essa democracia restrita ou restringida, democracia administrável, né? Foi um elemento que foi utilizado para as chamadas transições democráticas, né? Tá certo? E, inclusive, ele vai colocar algo que eu acho muito interessante, né? Por exemplo, que não precisava ser a doutrina de contra-insurgência, ela estava contida nas redemocratizações, né? Ele abriu espaço para isso aí, no plano teórico. Por quê? Porque ele vai analisar que não precisava ser uma ditadura militar, certo? Para ser um estado de contra-insurgência. Ele vai situar o governo do Bittencourt, Rômulo Bittencourt, na Venezuela, certo? Na década de 60, que governou aparado pelas Forças Armadas e suspendendo direitos constitucionais para combater o movimento operário e popular. É o que nós podemos traçar um paralelo que, não é, com as revoluções que ocorreram na América Latina, a partir da derrubada do Zelaya, do Fernando Lugo, da própria Dilma Rousseff, onde as Forças Armadas estão cada vez mais tendo um papel protagonista no seio do aparelho de Estado, certo? Junto com o capital monopolista, certo? Então, essas são as primeiras considerações que eu gostaria de fazer, né? Sobre a importância de ler Rui Mauro Marini, que é um autor que ainda é muito desconhecido no país pela importância que ele teve, né? Na universidade, nós temos uma delinquência, né, acadêmica que falava o Trachtenberg, né? Porque a universidade é vista como uma instituição despolitizada, né? Que não via a sociedade marcada pela luta de classe e pelas enormes desigualdades, né? Não é à toa que a universidade ela abraçou o neoliberalismo, né? O pós-modernismo, como vai falar o Attilio Boron, certo? Então é necessário retomar ideias e discuti-las, né? Não para venerá-las, né? Mas para levá-las à frente de forma crítica, como a do Rui Mauro Marini, né? Certo? Essa ideia dele da doutrina da contra-insurgência e do estado de contra-insurgência, né? Eu considero bastante atual para compreendermos a situação, a conjuntura que passa a América Latina, né? No nosso caso, um presidente que é claramente fascista, né? Que nós temos entre 6 a 8 mil militares
trabalhando, né, ocupando cargos estratégicos no Estado, certo? Ou seja, dentro daquilo que ele falou do Estado de contra-insurgência, uma hipertrofia do executivo, né, certo? E o setor monopolista e as Forças Armadas passam a controlar cada vez mais, certo? As rédeas do Estado. Emanuel, qual a relação da teoria da contra-insurgência com a teoria marxista da dependência? Qual o fundamento, certo? Quais são as conexões? Por quê? Trotsky já falava da incapacidade dos países de capitalismo atrasado, por não terem feito, vamos dizer assim, uma revolução democrática, no sentido de uma revolução burguesa, né? Ou seja, não tem uma burguesia forte o suficiente, como foi a francesa, como foi a da América do Norte, de trabalhar a questão da reforma agrária, questão da soberania nacional, da unidade nacional, certo? E isso geraria uma incapacidade, uma limitação nas formas democráticas. E nós vemos isso aqui no Brasil, só para dar o exemplo que nós vivemos no Brasil, né? Essa tutela das Forças Armadas, né? Então, como é que o Rui Mauro Marini, no seu entender, faz essa conexão, né? Porque a doutrina da contra-insurgência está vinculada a certas raízes estruturais. Você vê isso, tem essa possibilidade, não é? Quando ele... é uma ótima pergunta. Quando ele fala, certo, que é a impossibilidade de você ter uma organização de massas que vença o movimento operário e popular e que aglutine amplos setores da pequena burguesia no Brasil, ele vai colocar que isso é devido principalmente à supraexploração do trabalho, né? A incapacidade de melhorar a vida da população, certo? Que é uma teoria importante, é um núcleo central, né, na teoria da dependência marxista, onde hoje há muita polêmica sobre isso aí, tá certo? Mas eu acho que ainda é correto em alguns aspectos, né? Que é, na verdade, a força de trabalho ela é paga abaixo do seu valor real, certo? Devido à proibição de greves na prática, né? Através do judiciário, né? Através da ausência de políticas públicas, né? De uma tributação regressiva. Então, a classe trabalhadora percebe um salário abaixo do real para a sua reprodução, certo? Então, isso impossibilita que ele tenha uma força de massas, né? Que teve o fascismo na Europa, que inclusive chegou ao poder através desse partido, o Partido Fascista Italiano e o NSDAP alemão, né? Partido Nacional Socialista Alemão. A última experiência de fascismo que nós tivemos foi o integralismo, né? Mas o integralismo, apesar de ter sido uma das organizações fascistas mais fortes fora da Europa, né? Talvez a mais forte, certo? Ele não conseguiu se alçar ao poder através do partido, certo? Do Partido Integralista, tá certo? Do Plínio Salgado. Exatamente também talvez por esses setores e também porque o enfrentamento, né, com o movimento operário, certo? A Frente Única foi estabelecida, se eu não estou enganado, em 1934, os colocou para correr e desmoralizou o movimento integralista brasileiro, fascista naquela época, certo? Então, devido a essa supraexploração da força de trabalho, impede, certo? O inibe que digamos, o fascismo brasileiro tem uma fortíssima, certo? Representação das massas, como os partidos fascistas na década de 20 e 30, certo? Na Europa. Tá certo? Agora, eu acho que há uma semelhança muito, muito grande entre o que o Trotsky escreveu, né? Que o Trotsky também teve no México, né? De 37 a 40, não foi, Fred? Professor Frederico, certo? Isso.
né? E o Marinho também teve, né? Ele teve que sair do México porque foi acusado de ser um dos inspiradores, né, do movimento estudantil, e houve aquele massacre na praça de Tlatelolco, né, que mataram milhares de estudantes, né? Tá? Então ele foi convidado, entre aspas, a sair. O Marini, certo? Ele considerava que a política do PCB era profundamente equivocada ao tentar frente com setores da burguesia que não eram mais anti-imperialistas, que estavam profundamente associadas com o capital estrangeiro, ou a ideia de frente antifascista com esses setores, né, que não tinham nada de antifascistas. Então, eu acho isso muito semelhante, certo, à ideia do Trotsky, certo, que a impossibilidade da burguesia latino-americana, né, de levar à frente uma revolução democrática, certo? As bandeiras, não só socialistas, não é? Obviamente, mas as democráticas passavam definitivamente para as mãos da classe trabalhadora, né? Certo? Ele vai estabelecer uma polêmica, né? Os setores ligados ao Trotsky com Aya de la Torre, né? Mostrando a incapacidade do nacionalismo do APRA peruano de travar uma luta consequente contra o imperialismo, é tanto que depois ele vai capitular, certo, ao New Deal do Roosevelt, vai capitular os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, certo? Ou, por exemplo, o próprio nacionalismo, né? Que era extremamente limitado, né, para levar à frente uma verdadeira autonomia nacional, tá certo? Trotsky já colocava isso, o Marinho também tinha isso em mente e colocava nos seus escritos de forma clara, né? A incapacidade de uma etapa, certo, democrática, separada historicamente da Revolução Socialista. Não é à toa que a Polop vai defender a Revolução Socialista, né? Embora depois tenha aderido à luta armada, totalmente apartado das massas, né? Certo? E a ideia dele também, certo, que o socialismo seria a resolução dos problemas, né, dos países latino-americanos, tá? Então, acho que isso aí também há uma convergência, né, com Trotsky, né? Guardando as devidas diferenças, né, obviamente, né? Ele nunca colocou claramente que era tributário das ideias do Trotsky, certo? Certo, Emanuel. Emanuel, o que você pensa hoje, né? Como é que hoje nós trabalharíamos as ideias do Ruimaru Marinho nesse aspecto que você está colocando, né? Porque uma coisa interessante, né, que quando houve o processo de redemocratização aqui no Brasil, o Teotônio dos Santos, acho que a Vânia Bambirra, foram para o PDT, né, foram para o brizolismo, né? Ainda há setores, não sei se todos, né, mas há setores aqui no Brasil que falam em nacionalismo revolucionário a partir das ideias da teoria da dependência. Bem, pelo que eu entendo, se nós fizermos, vamos fazer assim, historicamente, todos os movimentos nacionalistas, ou seja, o nacionalismo que se contrapôs ao imperialismo, que o imperialismo combateu, então vamos ver, o Nasser no Egito, também o nacionalismo lá do início do Saddam Hussein, no Iraque, aquele como foi que foi derrubado no Irã, não me lembro, como é Mossadegh, né? Mossadegh foi derrubado no Irã, depois aí teve a Líbia, a Síria, tá certo? Aqui nós tivemos vários movimentos nacionalistas na América Latina, Perón, Getúlio Vargas, né? Também na África. Isso. Hã? Cárdenas, né? Isso, o Cárdenas no México. E veja, o nacionalismo, nesse sentido, não é, ou pelo menos eu penso assim, ou evolui para um confronto com o anti-imperialismo, que deve evoluir por uma ruptura, no sentido de uma ruptura com o próprio capitalismo, ou então se desestrutura, que é o que demonstrou agora, né? E segundo essa leva de governos, vamos dizer assim, progressistas da América Latina, já foram bem aquém em relação ao nacionalismo anterior, né? Como o governo Lula, o governo Dilma, muito aquém em relação ao Getúlio Vargas e ao João Goulart,
certo? Embora tenham sido atacados pelo imperialismo. Então, como é que você vê isso, né? Em pleno século XXI, a se levantar a bandeira do nacionalismo revolucionário. É claro que a classe operária, né, o proletariado, os trabalhadores, na luta pela conquista do poder político, né, é claro que tem, vamos dizer assim, tem um aspecto de nacionalismo. Mas o que você colocou, o nacionalismo revolucionário já não faz parte da bandeira, das bandeiras do movimento dos trabalhadores, que não pode parar aí, que necessariamente, pela própria lógica de contraposição ao imperialismo, ao latifúndio, não evoluiria para um conflito direto com o próprio capitalismo? O que você acha disso? Né? Como é que é essa questão do tudo isso, nacionalismo, né? E como é que a gente pode aproveitar esses flashes, né? Essas coisas importantes do Rui Mauro Marinho? Eu acho que é um profundo equívoco, né? Por exemplo, eu assisti várias lives, né, do professor Nildo Orix, que é muito, certo, conhece muito o Rui Mauro Marinho, muito inteligente, né, certo? Mas ele comete um grande equívoco, né, ao exaltar a figura, inclusive, do João Goulart, que se retirou do país em vez de chamar uma luta, né? Pelo menos o Allende morreu no Palácio La Moneda, né? Certo? Então, o nacionalismo, já na década de 50 e 60, ele foi incapaz, certo, de levantar toda a nação, essa era a proposta dele, né, para lutar contra o imperialismo, certo? O caso do Perón, o caso do Vargas, né, 54, Perón 55, tá? Na Guatemala. O próprio Caderna, né, que deixou o primeiro projeto desenvolvimentista, né, na década de 40, certo? Foi o pioneiro no México, tá? Nacionalizou o petróleo, que o brancos, né? O Estado interveio mais na economia para levar a cabo a industrialização. Eu acho que você não tem mais nenhum setor da burguesia que seja nacionalista, né? Certo? Esses setores todos estão integrados, inclusive integrado ao capital financeiro, né? Não é à toa que todos batem muito forte no Lula, porque eles querem que o chamado fundo público, né, os recursos, né, extraídos do país sejam destinados ao setor financeiro, né? Tá certo? Eles têm ligações com o mercado financeiro. Então, é um equívoco muito grande, né? Dava até para perceber que o Nildo Orix tinha uma certa simpatia pelo Ciro Gomes, que não tem nada de nacionalista. Certo? Se a gente pegar o estado do Ceará, o que eles constituíram, né, era sempre através de OS, organizações sociais, né? Certo? Mantiveram as privatizações do período do Tasso Gereissati, eles estiveram à frente disso aí, certo? Saíram do tacismo, né, do núcleo do Tasso Gereissati. Tá? Então, você só pode desenvolver um país, certo, através, claramente, de uma luta anti-imperialista, né? Porque o imperialismo é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento nacional, certo? E a burguesia, né? Que a burguesia foi que criou a ideia de nação, né? Certo? A regimentar todo o povo sobre a base, certo? Do Estado nacional, em confronto com outros estados, em oposição. E a burguesia brasileira, ela não tem mais nenhum pendor nesse sentido, né? Nenhuma veleidade nacional, certo? Tanto que o próprio PND do Geisel sofreu forte oposição de setores da burguesia, certo? Enquanto, por exemplo, na Coreia do Sul, o Park Chung-hee, certo, impôs medidas mais draconianas para implementar a industrialização, estatização do setor do sistema financeiro, né? Certo? Planos quinquenais, investiu fortemente em pesquisa básica, enfim, certo? O Estado tinha um maior papel na intervenção para levar a cabo a industrialização da Coreia, né? Obviamente que aquilo ali era os Estados Unidos concedeu aquilo ali, certo? Foi vista grossa porque ali era um ponto quente da Guerra Fria, né? Fronteira com a Coreia do Norte, próximo à China, certo? A União Soviética, etc. Tá? Mas esse nacionalismo ele está cada vez mais fragilizado ou quase extinto, né? A burguesia levanta uma hora ou outra para reclamar dos juros,
da tomada de mercado por setores que competem com ela, estrangeiros, né? Mas como, digamos assim, na luta concreta prática, certo? Eu acho um profundo equívoco falar em nacionalismo revolucionário, né? Certo? Como eu falei, o próprio Aya de la Torre, certo? Que fundou o APRA, né? Que era um movimento que tinha uma clara conotação anti-imperialista, capitulou miseravelmente, né? Certo? Imagine hoje que essas burguesias latino-americanas e a própria CEPAL, certo? Ela até abandonou, certo? Aquelas propostas que anteriormente faziam parte da CEPAL, certo? Reforma agrária, reforma, até o João Goulart levantou, né? Para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, o próprio Raul Prebisch, que foi um dos mentores da ideia da CEPAL, né? Ele participou da Revolução Libertadora do governo, né? Que derrubou o Perón, certo? Que era um governo profundamente pró-imperialista em 55, né? Do Raul Prebisch. Por isso que na Argentina o Prebisch ele não é tão bem quisto como no Brasil, né? Tá certo? Devido a essa contradição, digamos assim, certo? Entre o Prebisch ter defendido a industrialização da Argentina, a maior defesa do mercado interno, e ele ter participado do governo, certo? Que derrubou o Perón, que pretendia desenvolver, levar à frente isso aí, certo? Então, eu acho um profundo equívoco, certo? Falar em nacionalismo revolucionário, né? Certo? Porque há uma confusão. Nós devemos apoiar as tarefas nacionais, certo? Porque elas são pendentes. A burguesia não conseguiu a revolução democrática, certo? Por isso que tem tarefas nacionais, certo? Pendentes, certo? Com o nacionalismo que é levantado, né? Tá certo? Nós temos bandeiras nacionais? Temos, certo? A industrialização do país, certo? A necessidade de desenvolver uma infraestrutura tecnológica, certo? Para a industrialização brasileira, tá? Isso tudo significa luta contra o imperialismo, né? Tá? Mas essas são as tarefas nacionais, certo? Democráticas. Reforma agrária, independência nacional, né? Soberania nacional, soberania popular, industrialização efetiva do país, né? Mas o nacionalismo, a burguesia não conseguiu, como na Europa, na sua fase clássica, subordinar, certo, através do parlamento. O parlamento teve uma função revolucionária, certo? Centralizou para si a luta contra o absolutismo, né? Certo? No caso latino-americano e brasileiro, a burguesia fracassou completamente, certo? E vai fracassar porque hoje nem sequer ela levanta isso aí, né? Tá certo? Então eu acho contraproducente você falar em nacionalismo revolucionário, certo? Tanto que, por exemplo, ele fala muito no João Goulart, das propostas do João Goulart que eram avançadas, né? Mas as propostas do João Goulart, certo? Digamos assim, após o golpe, setores nacionalistas foram se desmilinguindo, né? Tá? E o governo João Goulart colocou propostas mais radicais, digamos assim, porque por pressão das massas e também devido à ameaça do golpe. Ele lança aquele plano, certo? Se eu não estou enganado, o plano trienal, certo? Já à véspera do golpe, tá certo? Então, eu acho um equívoco, né? Você falar em nacionalismo revolucionário, tá certo? E principalmente diante do fracasso desses governos, certo? Em combater o golpismo que existiu e existe na América Latina. Perón, Vargas, certo? Golpe na República Dominicana, né? Tá certo? E os golpes recentes que ocorreram no país, né? Onde estão os setores nacionalistas que não se insurgiram, né? Chamaram o povo a lutar contra esse golpismo, né? Tá certo? Professor Fred? Estou aqui. Emanuel, uma pergunta final. Vale a pena estudar, ler e estudar o Rui Mauro Marini hoje? Eu acho que vale. O que é que você indica, né, nesse sentido para a gente trabalhar com o Rui Mauro Marini?
Olha, a Dialética da Dependência, né? Que é o livro clássico dele, né? De 73, tá? Esse livro do Teotônio dos Santos, né? A Evolução Histórica do Brasil, da Colônia à Crise da Nova República, certo? Os escritos do Marini, que nós podemos encontrar na UNAM, né? Sobre o governo da Unidade Popular no Chile, os vários artigos que ele produziu, né? Deixa-me ver aqui, esses artigos e palestras que ele deu sobre o estado da contra-insurgência, não é? Subdesenvolvimento e revolução também é muito interessante, certo? Enfim, a Vânia Bambirra também tem muitos escritos interessantes. Nós temos que conhecê-los, né? Que eles fazem parte de uma luta que foi importante para o povo brasileiro, foram derrotados, né? Como a esquerda foi derrotada, mas só que no caso deles houve algo pior ainda, certo? Houve a cumplicidade do silêncio, porque setores da academia, certo, capitaneados por Fernando Henrique, né? Que ele travou uma polêmica com a teoria da dependência do Fernando Henrique e Enzo Faleto, né? Certo? Que é o desenvolvimento e dependência na América Latina, né? Seria mais uma teoria da interdependência do que teoria da dependência, né? Que colocava que era possível o Brasil se desenvolver através do investimento externo direto e do capital estrangeiro, né? Então, esses livros e esses artigos, né, que estão lá na UNAM e o escrito também do Teotônio sobre o fascismo, né, que o Iela, eu acho que produziu, né, eu acho que são muito interessantes, né? O Rui Mauro Marinho dizia que a sociologia ou o sociólogo que não conhece economia, certo? Ele não sabe o que está fazendo. Eu concordo com ele, né? É fundamental estudar esses setores, certo? Da teoria marxista da dependência, certo? Para compreender a realidade brasileira. Mesmo traçando algumas discordâncias com eles, né? Em relação a alguns conceitos que eles desenvolveram, né? Tem um livro que foi lançado agora, certo? Pela Expressão Popular, se eu não estou enganado, pronto, que é do Cláudio Katz, né? Certo? Teoria da Dependência, 50 anos depois, que eu também recomendo, certo? Que é uma discussão sobre a teoria da dependência. O Cláudio Katz, né, tem um grande respeito, né, que ele realmente merece, o Rui Mauro Marini, como teórico, como marxista, né? Por isso que é fundamental lê-lo, né? Ele é um dos autores fundamentais para compreender o Brasil, certo? Por isso que eu recomendaria, de bom grado, ler Rui Mauro Marini, né? Espero que eu tenha sido claro, certo? Aqui na exposição, né? Sobre a teoria do estado de contra-insurgência e alguns conceitos do Rui Mauro Marini. Depois a gente pode tratar outros temas, né? Com mais vagar em outra live, né? Manuel, muito obrigado, muito esclarecedor. E principalmente você trabalhou um aspecto do pensamento do Rui Mauro Marini, né? Essa teoria da contra-insurgência, essa reflexão sobre a contra-insurgência, que é essencial para compreender até a nossa atual conjuntura de ameaça golpista. Né? Por exemplo, a gente ouve falar em teoria do ódio, né? Isso não é teoria do ódio, isso é o protofascismo, certo? E o fascismo ele tem como objetivo esmagar o movimento operário, usar a força física, o terrorismo, né? Então, você falar em amor, certo? Vai levar o movimento operário a um desastre maior. Você tem que ter uma política, claramente, de combate do campo político, né? A essa reação, porque o fascismo é a contra-revolução burguesa, né? Certo? Então, nós temos que nos preparar politicamente para isso aí, chamando, inclusive, autodefesa da classe trabalhadora, né? Não ficar com desejos piedosos, né? Do amor contra o ódio, né? Certo? O ódio faz parte do fascismo, está no núcleo dele, certo? Mas não vamos vencer esse ódio fascista contra as organizações do movimento operário e popular, levantando a bandeira do amor, certo? O fascismo tem que ser vencido nas ruas, com a organização da classe trabalhadora, com comitês de autodefesa, tá? Aquilo que foi feito, certo? Inclusive no Brasil em 34, né? Certo? Na Praça da Sé.
Vocês que ele fez uma live interessante, né, sobre a morte daquele secretário de Finanças do PT, né? Todo mundo fala, é o ódio. Você colocou bem isso aí, né? De onde vem essa violência, né? É uma violência contra a classe trabalhadora. É uma violência histórica, a violência existe no Brasil, pelo próprio caráter de atraso, de dependência do Brasil, e que a vanguarda dessa violência é concentrada hoje pelas milícias de extrema-direita e pelo governo, cujo núcleo principal é fascista. Então, se você não entende a lógica do processo, você vai para essas ilusões. Para essa coisa difusa, né? Etérea, do amor, né? Do ódio. Né? E o pior, isso é amor e ódio e confiança em instituições que são golpistas. O STF ajudou no golpe, a imprensa ajudou no golpe, a polícia ajudou no golpe, o exército ajudou no golpe. Então você vai apelar para quem? Só não apela para as massas. Só não se confia na classe trabalhadora, nas massas. Exatamente. Isso. Pois é isso, Emanuel. Muito obrigado. Você, como sempre, esclarecedor, né? Espero que vocês que nos assistem tenham gostado. Por favor, deem um like, certo? Se gostaram mesmo, compartilhem, certo? Se inscrevam no canal GPost, né? E enviem comentários, né, e propostas de novos vídeos. É isso, né? Obrigado, Emanuel, e até a próxima. Obrigado.